Olá, tudo bem com você? Meu nome é Poliana Brito e eu estou aqui hoje pelo Conexão Escola para nós continuarmos as nossas aulas de artes. Confessa, vai, me conta, eu sei que você está gostando. Espero que você tenha assistido as nossas últimas aulas em que nós começamos um projeto lindo que é apresentando para você o Museu Memorial do Cerrado. Então eu estou aqui hoje, gente, com um super professor, que é o Roberto Malheiros. É uma inspiração para mim, alguém que eu li o trabalho dele e estou muito honrada, estou muito feliz de estar com ele aqui, junto com vocês, para nós conhecermos um pouco mais sobre o Memorial do Cerrado. E hoje, gente, a gente está começando a falar de algo que é fantástico. Nós vamos falar de educação ambiental, sobre como a arte tem tudo a ver com a educação ambiental. Porque a gente não cuida, a gente não preserva aquilo que a gente não valoriza, não acha bonito, não acha interessante. E para falar disso, eu quero convidar o professor Roberto para ele se apresentar, falar um pouco mais do trabalho dele e desse espaço incrível em que nós estamos aqui agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Malheiros, professor aqui da PUC Goiás, e hoje vou falar um pouco para vocês sobre esse maravilhoso bioma, que é o bioma Cerrado. É uma região localizada aqui no centro do Brasil, do Planalto Central brasileiro. É uma região em que nós vamos ter diferentes tipos de ambiente. Nós vamos ter áreas, desde áreas que têm apenas gramíneas e algumas espécies bem pequenas, até ambientes com árvores de grande porte, as chamadas matas do Cerrado. Esse bioma, que está localizado aqui no centro do Brasil, é uma região que, por estar dentro de uma faixa tropical, chamada de faixa tropical subúmida, nós temos duas estações. Uma estação seca, que é a que nós estamos vivendo agora nesse momento, que começa lá no final do mês de abril e vai até final do mês de setembro, início de outubro, que é um momento em que as chuvas recuam, então nós praticamente as precipitações aqui são muito poucas. E nós temos, a partir daí, o período chuvoso. Nessa época do ano, no período mais seco, as plantas do cerrado, elas criaram uma forma de sobreviver. E que forma é essa? Elas caem as folhas, mas, em compensação, nós vamos receber o quê? As flores. Então, é uma época em que grande parte das plantas do cerrado estão floridas. E logo em seguida vem o quê? Vem as sementes. Grande parte dessas plantas começam a produzir sementes. O cerrado ele tem uma característica muito interessante, que são as chamadas sementes aladas. O que são sementes aladas? São aquelas que têm um tipo de uma asinha, E essas sementes, elas vão, os frutos dessas plantas vão começar a abrir, a soltar essa semente justamente nessa época mais seca, ou seja, já quase no iniciozinho das chuvas, Final do mês de agosto, início do mês de setembro, começa então a abrir os frutos e essas sementes. Como é uma época muito seca, é uma época em que a umidade do ar está muito baixa. Então tem mais vento, É uma época que venta muito aqui na região. Então nós vamos perceber que tem muitas folhas caindo, Nós vamos ver que as sementes elas estão voando. Elas estão saindo, que chama de dispersão. Então, elas estão indo para alguns lugares, e vão cair ali, e dali vão brotar outras plantas, vão germinar outras plantas. Isso que nós chamamos de dispersão natural. Só que, infelizmente, em função de todo o processo de ocupação, tanto por pastagem, lavouras, as nossas cidades, que estão crescendo, as rodovias, esse cerrado começou a perder espaço. E essas sementinhas que eram lançadas pela planta-mãe acabaram também perdendo seus espaços. E aí hoje vão cair em determinados lugares onde elas não vão germinar mais. Por isso, a universidade criou aqui um viveiro de mudas, que é chamado viveiro nativo, justamente para dar uma nova oportunidade para essas plantas. Então, aqui nesse espaço que nós estamos agora, é um dos espaços onde nós utilizamos para a produção de mudas. Então, nós vamos coletar essa semente lá na árvore mãe, vamos preparar essa semente e dela, então, vamos produzir algumas mudas do cerrado. O cerrado tem plantas maravilhosas, plantas frutíferas, ou seja, frutas maravilhosas, que até bem pouco tempo, poucas pessoas davam valor a essas plantas. E hoje nós sabemos que tem um valor agregado a essas plantas muito grande. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o piqui, sobre o picolé de piqui, sobre o sorvete de mangaba, sobre o picolé de cagaita, sobre o bolo de jatobá.
e os pães de Jatobá, né, a castanha do Baru, né, que é muito apreciada por todo mundo. Então, isso são plantas aqui do Cerrado, e que hoje as pessoas passam a reconhecer o valor que essas plantas têm. E o que nós fazemos aqui? Nós ajudamos, nós produzimos essas mudas, grande parte dessas mudas elas são doadas, né, para aqueles produtores que desenvolveram um sentimento pela natureza, ou seja, receberam a educação ambiental que a professora tanto fala, né, e foi difundindo isso. Muita gente adquiriu esse sentimento e hoje planta essas mudas. Eles vêm até aqui, adquirem essas plantas e vão plantando nas suas propriedades. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, né, que é por falta da água. O que faz, né, essa crise hídrica que nós estamos vivendo? Todos vocês estão assistindo a televisão todo dia, estão vendo nos noticiários dizer: vamos economizar água, não pode gastar água com isso, não pode gastar água com aquilo, porque os mananciais estão, né, baixos. E por que isso acontece? Isso acontece por dois fatores. Primeiro, porque em função do desmatamento, hoje as nuvens carregadas de chuva não estão chegando, né, com um maior volume de água aqui na região. O outro processo é que, com o desmatamento aqui também, a retirada das plantas, né, o solo foi ficando compactado e essa água não infiltra. A água na natureza ela é regulada por uma série de fatores. Ela é regulada pela rocha, ela é armazenada na rocha, ela é armazenada no solo e ela é armazenada na planta. Quando eu tiro uma planta, eu estou tirando também daquele lugar uma parte da água. Então, por isso que hoje os nossos rios, né, eles estão com pouca água. Por quê? Desmataram todo o ambiente ciliar, né, desmataram a nascente, então diminuiu o volume de água. E aí diminui a água lá no manancial, onde é captada a água que é servida para nós, né? E com isso, então, chega nessa época do ano, nós temos esse grande problema, que é o problema da falta de água. E aí, graças ao trabalho que a professora faz, né, de difundir essa questão da educação ambiental, muita gente hoje está se conscientizando disso, de que tem que plantar árvores, né? Quando nós falamos também em aquecimento global, qual o grande problema do aquecimento global? Falta de vegetação. A vegetação, ou seja, as plantas, são elas as responsáveis em pegar o gás carbônico da atmosfera e armazenar, ou seja, diminuindo o efeito estufa na natureza. Quando eu corto uma árvore, o que eu faço? Né? À medida que se eu queimo ela, eu volto esse gás carbônico muito rápido para a natureza. Se eu deixo ela desgastando ou apodrecendo, esse gás volta. Mas se eu tenho ela viva, em pé, esse gás vai sendo armazenado. E com isso, então, vai diminuindo, vai criando, né, uma condição climática muito boa. Então, por isso que a árvore é muito importante. E o cerrado, né, por ser um bioma localizado no centro do Brasil, em que nós temos solos, que são solos muito pobres, né, não tem muita matéria orgânica, essas plantas aqui do cerrado, elas têm uma capacidade de armazenar, ou seja, de puxar mais gás carbônico da atmosfera do que a Amazônia, do que a Mata Atlântica, do que a Caatinga. Então o cerrado ainda tem essa outra propriedade. E isso faz com que ainda nós que vivemos aqui nessa região tenhamos uma responsabilidade muito grande, né, em cultivar essas plantas e manter essas plantas vivas, né? Por isso que cada um de nós, ao dizer, olha, não desmate ou não maltrate essa árvore e chame as pessoas, vamos plantar árvore, é justamente para nesse sentido, é de criarmos, né, um conforto ambiental, uma condição ambiental, para que nós, todos nós que vivemos aqui nessa região, possamos ter, né, uma vida melhor, uma quantidade de água maior disponível para nós, né, um clima maior e também criar um abrigo para os animais que vivem aqui, que sem a árvore também, que é a casa, que é o lugar onde eles vivem, né, o habitat deles, né, esses animais também ficam sem para onde ir. Por isso que aqui, nesse espaço, nós fazemos isso, nós produzimos muda. Nós coletamos a semente, preparamos essa semente, né, e trazemos essa semente, primeiro, para esse tipo de embalagem, né, que a gente chama de tubete. Né? Daqui, né, quando essa planta já está enraizada, nós tiramos ela daqui, fazemos isso, tiramos e passamos para uma embalagem maior, né, que são essas embalagens aqui, que são os chamados saquinhos, né? Então daqui já tem um substrato pronto, ela é colocada aqui dentro. Então ela fica aqui por mais uma semana, o ponto que ela vai enraizar nesse saquinho, nesse torrão aqui, e daqui então ela está pronta para ser plantada, né, num ambiente natural, e daí, né, começar a desenvolver todo o seu
a sua função, o seu processo, né, de ajudar no resgate da natureza. Então, a universidade tem esse espaço que é acoplado aqui junto ao Memorial do Cerrado, né, em que nós fazemos esse trabalho, né, de produzir mudas, né, e com isso, então, está ajudando a preservar mais um pouco o nosso cerrado. Gente, olha que fantástico, como isso é importante, como isso é necessário. Pois é, gente, o cerrado é vida e a gente precisa entender que nós estamos todos conectados. Não sei, enfim, acho que você não consegue ter ideia disso, mas aqui nesse momento tem um monte de borboleta, estamos ouvindo, né, o som de pássaros. É incrível que como a gente cuida do meio ambiente, ele corresponde. Então a gente tem sim que cuidar muito bem do cerrado e esse é um dos papéis do Memorial do Cerrado. A gente trabalhar, aprender, a preservar, a cuidar do nosso meio ambiente, entender que a gente tem que fazer a nossa parte para que isso não possa acabar nunca, né? O cerrado tem sofrido muito. E Poliana, o que tem que ver a arte e a educação ambiental? Tudo a ver. Porque a gente cuida, a gente preserva daquilo que a gente vê beleza, né? E a gente precisa mudar o nosso olhar. Muitas vezes a gente aprende desde cedo que uma árvore bonita é aquela retinha, enorme, né? Muitas vezes essa árvore da floresta amazônica e não vê essa beleza das árvores retorcidas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido. E, gente, vem muita coisa boa ainda. E a gente tem muito para aprender cada dia mais para preservar melhor essa casa que também é nossa. Beijo, beijo. Aquele abraço da professora Poliana. Obrigada, professor. Por nada. E até a nossa próxima aula.